explorar algumas outras ferramentas aqui hoje para construção de esboço, certo? Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre padrão de esboço linear, que eu estou apontando aqui com o mouse, e um pouco sobre o conhecido trim, né, que aqui no SolidWorks é aparar entidade. Tá? Não vamos aprofundar muito no trim, em aparar entidade. Vamos falar muito mais de padrão de esboço linear. Então, vamos lá, eu vou criar aqui uma geometria padrão, certo? Vou pegar um dimensionamento aqui. Vou colocar 120 e aqui 180. Eu tracei um retângulo a partir do centro, que é o retângulo central. Vou colocar aqui uma geometria circular aqui dentro. Certo? Vou aplicar um dimensionamento. Vou deixar com 15. Se eu apertar aqui na borda do círculo e depois em outra aresta que eu queira colocar uma distância entre eles, ele automaticamente vai partir do centro do círculo. E eu posso colocar aqui 15. Outra forma de aplicar uma distância, uma dimensão entre um círculo e uma aresta seria a seguinte: vou apagar essa que eu acabei de fazer, vou retornar. Se eu quiser aplicar a distância entre essa aresta e a borda do círculo, eu preciso selecionar primeiro a aresta, depois seguro o Shift. Olha lá, ó. Apareceu aqui, ó, encosto na aresta, ele já vai me mostrar, eu clico com o botão direito e puxo. Olha lá, automaticamente vai aparecer. Vou apagar aqui e vou deixar do jeito que estava. Então, clico aqui na aresta, nas duas arestas, pronto, 15. É o que eu quero. Eu quero que tenha também uma relação entre o centro do círculo e a origem. Vai ser uma relação de verticalidade. Certo? Ou seja, eu sei que agora o centro desse círculo, eu sei com certeza que o centro desse círculo está na mesma direção verticalmente que a origem. Vou traçar uma outra geometria aqui. Que eu vou utilizar também para fazer o padrão de esboço linear. Então, a distância entre as bordas ou o raio do círculo circunscrito desse polígono, vou colocar como 20. E vou colocar um distanciamento aqui entre as arestas de 15. Certo? Beleza? Vamos lá, olha só. Eu posso selecionar o padrão, o que eu quero transformar em padrão de esboço linear, antes ou depois de acessar o comando. Em geral, é melhor que se acesse antes, mas pode ser feito de todas as formas. Então vamos lá, vou selecionar aqui, ó, da esquerda para a direita e vou apertar aqui padrão de esboço linear. Olha lá, aparece para mim, já está me dando uma prévia aqui. Aparece aqui do meu lado esquerdo os comandos, as informações que eu preciso fornecer para ele criar esse padrão linear. O que seria o padrão linear? É a repetição de forma sistemática, em quantidade desejada, da geometria que eu selecionei. Então aqui ele vai perguntar a que distância de centro a centro, certo? Eu vou colocar aqui, não sei, 15. Porém está uma geometria dentro da outra. E ao mesmo tempo ele está em ângulo zero, ou seja, ele está indo em relação ao eixo Y a 0 graus, ou seja, está na mesma linha. Eu quero que fique essa face com essa face aqui. Eu vou inclinar essa repetição, né, em 30 graus. Certo? Se é um polígono de 6 lados, eu sei que a perpendicular dessa aresta aqui, dessa linha, é
ela está a 30 graus em relação ao eixo Y. Então, e eu quero que fique como se fosse uma colmeia. Então, 15 não foi suficiente, eu vou aplicando aqui, ó, 20 está na mesma linha, não é o que a gente quer, vou botar 22. Olha lá. Aqui ele vai perguntar quantas entidades eu quero que faça. Se você reparar bem, aqui tem 2, tem um número 2. Ele sempre considera o original como 1. Então, se eu quero fazer mais uma entidade, eu tenho que colocar 2. Se eu quero fazer mais 2 entidades, são 3, é a origem mais 2, certo? Então, vou botar um número aqui aleatório de 5. E em relação ao eixo Y, ó, eu posso também determinar qual é o lado, para que lado que eu quero que aconteça essa repetição. É só apertar essa seta aqui, ó, do lado. Eu escolho para que lado que eu quero que ele crie as entidades. Então, eu também quero criar no eixo Y. Está vendo aqui que está o número 1 aqui embaixo? Significa que eu estou considerando que no eixo Y vai ter só o original. Então, se eu colocar 2, olha lá, ele começa a criar. Se você reparar bem, ó, ele está criando para cima. Eu vou mudar a direção, quero que crie entidade para baixo. E vou manter o eixo Y, a repetição de entidades no próprio eixo Y. Eu botei aqui um número de 4 entidades criadas, só que eu não quero que seja, né, dentro da própria entidade. Então eu vou repetir essa mesma distância, né, que eu já sei que vai ficar numa distância legal, que é 22. Tá. E assim eu estabeleço uma colmeia. Vou tirar aqui, ó, porque está encostando aqui na minha geometria de baixo, eu não quero. Então vou criar só 3, certo? Vou criar aqui mais 6 entidades a 30 graus do eixo Y, que é aqui, e mais 3 entidades daquelas que serão criadas no eixo X na direção do eixo Y. Beleza. Tem outras opções aqui embaixo interessantes. Essas aqui são as entidades que a gente está copiando, né? Está repetindo. E aqui embaixo tem uma opção, ó, ignorar instâncias. Ele vai me perguntar quais são as instâncias que eu quero ignorar. Apertei dentro do quadrado. Ele vai me perguntar, aqui está vendo os pontos em rosa? É só eu selecionar quais são as entidades que eu não quero copiar. Por exemplo, essas entidades, essa aqui está completamente fora. Essa está completamente fora do nosso quadrado. Essas outras aqui eu vou deixar, que a gente vai usar o trim, né, nelas. Então, ó, já selecionei, elas já sumiram. Eu venho aqui e aperto OK. Ó. Foram criadas só as entidades que a gente estabeleceu. Certo? Vou aplicar o trim nelas. Ó. Tem uma série de outras opções aqui dentro desse comando de aparar entidades, mas a gente hoje vai trabalhar só a automática, né? A primeira. Se você apertar aqui nesse comando, a gente pode usar direto. Como é que a gente utiliza esse comando? Vou aproximar aqui, fazer um zoom aqui pelo scroll. Então é só eu segurar, certo? E arrastar através da linha que eu quero cortar. Ó. Pronto. Aqui é a mesma coisa. Segurei e arrastei. Ó. Segurei, arrastei, passei aqui. Ó. Tá vendo? Só que ele vai, né, estabelecer os limites. Todas as linhas que se encostam esses pontos de encontro se tornam limites. Então eu posso vir aqui, ó. Bom, pronto. Então aqui, se eu passar aqui, por exemplo, ó, na parte de cima, ele vai entender que esse ponto de encontro entre o círculo inscrito, né, círculo inscrito e a aresta era um limite. Então ele vai fazer o trim só até aqui. Então eu tenho que vir aqui, ó, na parte de baixo, pronto. E aqui essa linha da nossa geometria base, ela se tornou o limite que interessa para a gente aqui. Ó. Pronto, a mesma coisa, a mesma coisa. E o que eu faço com essas outras linhas que estão aqui? Eu posso sair do trim, selecionar elas e apertar o Delete, ou eu posso utilizar o próprio trim. Ó. Seguro aqui e arrasto. Ó, tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita, é só segurar e arrastar. Ó. Pronto, aqui, ó. Pronto, apaguei. Aqui é a mesma coisa. Aqui, ó.
É só vir apagando. Pronto, apagou tudo. Vocês podem reparar que, inclusive, as linhas que permaneceram já estabelecem uma relação aqui, ó, uma relação de coincidência com a linha da geometria que a gente construiu aqui como geometria básica. Ela é legal, tem uma colmeia ou alguma coisa parecida com uma colmeia em parte da nossa geometria básica. Beleza. Vamos fazer agora uma entidade padrão também com o nosso círculo. Eu não selecionei nenhuma geometria, eu apertei logo padrão de esboço linear. Aí ele vai me perguntar qual é a geometria, né, que eu quero repetir, eu quero copiar. Então, vem aqui embaixo, ó, entidade para padrão, aperta no quadrado, ele fica vermelho, e eu vou lá e seleciono qual é a geometria que eu quero. Beleza? Eu venho aqui, ó, no eixo Y, eu quero crescer para a esquerda, para o lado esquerdo, então ó, mudo a direção. Aqui a distância também tem que ser, como é distância entre centros e cada círculo mede 15, se eu botar a distância entre centros 10 milímetros, vai ficar um círculo dentro do outro. Eu não quero isso. Então, ó, vou estabelecer uma distância de um para o outro de 15. É só digitar o valor e apertar Enter uma vez só, que você vai ver a prévia e o comando ainda vai estar aqui aberto para você modificar, né? Então, está encostando a aresta com a aresta, eu também não quero. Então, quando eu quero calcular a distância entre essas geometrias que se repetem, eu preciso calcular os raios, certo? A distância de centro a centro menos os raios, ou duas vezes o raio, né? Seria a distância entre as arestas. Então, vou estabelecer aqui 20. E aqui tem, ó, duas entidades, ou seja, a original mais um. Então, 1, 2, 3, 4. Ou seja, 5 entidades, original e mais 4. E vou crescer também na direção Y. Aqui, ó, eu vou fazer como se fossem furos de borda. Então, vou fazer crescer aqui e aqui nessa direção e vir até aqui em cima. Então, vou crescer na direção Y também. Então, aqui, ó, foi automático, mas ao mesmo tempo eu preciso alterar o valor. Vou colocar 20 também. Então, só tem duas entidades copiadas, ou seja, a original e mais uma. Então, ó, vou copiar até lá em cima. Opa, foi demais. Vou deixar só 5. Então, vou alterar esse valor aqui para ficar bem perto lá da borda. Vou deixar 25. Demais. 22. Opa, aqui. Apertei Enter. 22. Pronto. Não alterei os ângulos, certo? Se eu alterasse o ângulo aqui, por exemplo, 90 graus, eu vou alterar para 120 graus. Olha lá. 120 graus em relação ao eixo, certo? No caso, em relação ao eixo, X. Por isso que estava 90 graus. Então é 90 graus mais 30. Aqui você também pode utilizar como fórmulas. Então, posso botar menos 30 graus. Voltou para 90 graus. Então, beleza. Eu vou ignorar aqui as entidades. Essas daqui, ó, eu quero ignorar. Eu não quero fazer elas. Então, vem aqui nessa opção, ignorar instâncias. Ó. É só apertar no ponto rosa. E quero ignorar essas instâncias aqui. Certo? Pronto. E aqui eu posso apertar tanto aqui no lado direito superior quanto aqui dentro no lado esquerdo, né? Então vou apertar aqui esse lado. Pronto. Foi criado, né? Então esse é o nosso padrão de esboço linear. E como a gente já viu em outras aulas, se eu quisesse construir uma geometria 3D a partir dessa geometria, essas entidades, essas geometrias criadas dentro da nossa geometria base vão se transformar em furos, né? Vamos só conferir aqui, ó, algo bem simples só para a gente conferir. Primeiro, como tem muitas entidades feitas, ele vai me perguntar aqui embaixo, ó, ele não vai identificar de forma rápida e automática
que seria a parte sólida e o que seria furo, ou o que seria vazado, né? Então eu teria que dizer para ele. Então ele vai me perguntar aqui, ó, contornos selecionados. O que você quer que se torne sólido? Selecionei aqui, ó. Vou aumentar aqui um pouco mais, para ficar mais claro. Olha lá. Então é isso, pessoal, por hoje. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre o padrão de esboço angular, né, circular. E vamos falar um pouco mais aqui sobre outras ferramentas e é isso. Por hoje é só. Até a próxima. Valeu!